Tertúlia. Boa tarde a todos e todas. Hoje é o dia 10 de agosto de 2017, uma quinta-feira. Este é o verbete de número 4.206. Ele possui 7 páginas, 49 elogias e 29 máximos. O tema é Autolegislação Libertária, da especialidade Autoparadireitologia. O verbete foi redigido pela nossa veteraníssima professora Malu Balona. Professora Malu Balona é reeducadora autodidata e holomemorialista em Conscienciologia. Brasileira, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Voluntária da Conscienciologia desde outubro de 1986, docente em Conscienciologia desde 1988, autora dos livros Síndrome do Estrangeiro e Autocura através da Reconciliação, tenepsista desde janeiro de 1995. Definição. A autolegislação libertária é o conjunto de preceitos e normas do autopacto cosmoético autorregimental da consciência intermissivista, parapsíquica interassistencial autolúcida, homem ou mulher, dedicada aos arremates da recomposição grupocármica com repercussão multidimensional evolutiva, notória nas interrelações interconscienciais rumo à autolibertação grupocármica progressiva. Na pensinologia nós destacamos o holopensene pessoal autolegislador, o holopensene pessoal favorecedor da adoção e implementação de neocomportamentos, a autopensenização libertária, a forma holopensênica autorretificadora, a parassinatura pensênica no contrato intermissivo pré-ressomático a ser honrada, a autopensenidade recinológica permanente. Na fatologia, destacamos que nós temos 26 linhas que constituem um máximo, o autopacto cosmoético, a autossuperação das etapas do curso grupocármico por meio da interassistência competente, as interprisões serexológicas geradas pelo retroideário belicista, a qualidade da autolegislação refletida no planejamento estratégico multiexistencial, as cláusulas pétreas autorrecinológicas, a maxiproexis grupal interdependente das autoproexis vinculadas, a autopacificação íntima progressiva falando mais alto, a difícil, porém possível retificação interconvivial sadia, a firme autodecisão quanto à existência atual ser a vida da virada, o autodiscernimento no uso do poder autolegislativo, livre-arbítrio existencial. A excelência crescente da autoprodutividade gesconográfica tarística, a superação do conflito magno, autopotenciais evolutivos versus fôlego autorreconciliatório egocármico e grupocármico, a hierarquia evolutiva, a autogovernança autolúcida e há muito mais nessa rica fatologia. Na parafatologia, destacamos a autossinalética energoparapsíquica, qual farol cosmoético, apontando direções evolutivas seguras. O salvo-conduto paradireitológico conquistado pela mini-peça do maximecanismo multidimensional interassistencial. O valor das habilidades sociais e parasociais, pré-requisito indispensável à recomposição grupocármica exitosa. A docilidade parapsíquica favorecendo a aplicação da autolegislação libertária. A autocognição evolutiva exigindo neoparacondutas. O saldo do ressarcimento reconciliatório permitindo galgar o estágio evolutivo da autolibertação. Também destacamos que a parafatologia tem 21 linhas, o que também constitui o máximo para o verbete. Na remissiologia nós destacamos 5 verbetes: Código Pessoal de Cosmoética, Holofilosofia, Intraconsciencialidade Parajurídica, Paradireito e Principium Coincidência Oppositorum. A frase enfática. Se aplicada às interassistências recompositivas, a autolegislação libertária dá suporte autoevolutivo à consciência intermissivista autolúcida para atravessar os estágios do curso grupocármico. Na questionologia,
Você já compreendeu a importância da teática da autolegislação libertária paradireitológica, visando alcançar neopatamares evolutivos do curso grupo kármico? Pretende aplicar o autoabsolutismo cosmoético para alcançar esse objetivo? Na bibliografia específica, nós temos a contribuição de 14 referências feitas pela autora. E a mega-análise feita pela nossa equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, Cláudio Monteiro, Maria Zilá Padilha, Marilene Raganini e Isabete Corrêa, destacamos lucidez, autopacto, autopreceito, recomposição, autolibertação, interconvívio, autoevolução, neopensenes, omniperdão, retificação, abertismo, paradireito, cosmoética, autoprincípio, autocoerência, interassistência, autogovernança, grupo karmologia, autoparadireitologia e autorrevezamentologia. Professora Amalo, como é o nosso protocolo aqui, tertuliário, a gente inicia com a pergunta, né? O que levou a professora a propor escrever sobre esse tema, os bastidores, fatos, parafatos, iniciando aí a tertúlia. Pois não, Eliana. Primeiro eu gostaria de dar boas-vindas a você como mediadora, estreante hoje conosco. Estreante porque está do lado da mesa, mas do lado de cá, veterana. E nós gostaríamos também de dar as nossas boas-vindas aos tertulianos aqui presentes, aos tertulianos, os paratertulianos, que são aqueles que extrafisicamente nos acompanham, neointermissivistas, os tertulianos à distância, que são os teletertulianos, e a gente comenta também o agradecimento aqui à equipe do tertuliário pela organização do trabalho, sempre nos ajudando muito, e eu costumo sempre abrir esse comentário com a minha satisfação e registrando o privilégio de estar aqui, sentado nessa cadeira, perante uma paraplateia, uma plateia intrafísica, poder defender pontos de vista, autoconvicções intermissivas, e como falar de autoconvicções intermissivas sem abordar a autolegislação libertária. Pela definição, a gente vê que nós estamos caminhando rumo à autolibertação grupo kármica, significa aquela família nuclear e aquele grupo mais estreito e depois o grupo de convívio. E que, na verdade, o estágio da libertação, ele sinaliza uma progressão de pena. Na verdade, nós estamos em progressão de pena do ponto de vista do ressarcimento àquelas dívidas evolutivas que criamos ao longo da série X. Isso com toda a naturalidade, porque o erro também é fruto da ignorância em muitos casos, não apenas de má intenção. Às vezes o desconhecimento crasso faz com que a gente entre em certas situações que, se pudesse evitar, com a compreensão que tem mais tarde, nós evitaríamos. Então, é sempre uma oportunidade imperdível, algo assim inominável do ponto de vista da qualidade, da oportunidade que a gente tem, poder defender um verbete e saber que nós já estamos falando para o futuro. O presente vai se esvaindo a cada segundo e nós já estamos no futuro. Então, é muito importante lembrar de vidas passadas, mas é muito mais importante preparar vidas futuras mais seguras, mais produtivas, mais felizes, se for possível. Então, esse é o motivo que sempre me leva a abordar essa temática. A libertação é algo caro a muitos de nós e nós precisamos de técnicas, né, Eliana, para poder aprender a nos libertarmos de laços que nós mesmos criamos, né? Na verdade, nós, não laços, que nós mesmos criamos. No nosso caso, nós temos a chave da interprisão e muitas vezes não temos técnica para saber usar a chave, para né? abrir essa. Para abrir. Então a gente sabe que tem uma chave, mas não sabe o modo de usar e às vezes não é nenhuma chave, é uma senha. E às vezes a gente também não se lembra dessa senha. Qual é a senha para nós podermos superar o estágio de interprisão, de vitimização e caminhar além da recomposição para um nível de maior liberdade através da assistência? Muito bom, professora Bala, temos muitas perguntas, né? Vamos em frente, professora. Vamos às perguntas, iniciando pelos teletertulianos. Sinergismologia, página 17, segunda linha. Poderia ampliar sobre o sinergismo cosmoético, teaticologia, verbaciologia? A teática é a teoria e prática, né? Que é uma palavra
composta, é teoria e prática. E a questão da verbação, o verbo, o modo de você expressar os seus pontos de vista e depois a coerência de viver em acordo com eles. Não basta ter pontos de vista bem interessantes. O planeta está cheio de personalidades com pontos de vista muito interessantes. O problema é que essas personalidades não aplicam o ponto de vista que elas conhecem. E esse é o maior desafio do intermissivista, que foi preparado para viver essa vida com mais qualidade. Então ele chega com uma teoria muito forte. Ele sabe o que é o melhor, ele entende o processo da cosmoética, ele quer aplicar, mas falta a técnica para fazer isso. A conscienciologia, ela oferece justamente esse manancial de técnicas evolutivas que permitem à pessoa ficar mais coerente com a sua teoria e ficar mais, vamos dizer, coerente também com a sua verbação, a sua expressão, a sua convicção pessoal. Não basta saber, a questão é aplicar, é o fazer. Pensenologia, página 16, segunda linha, professora Amalo, que são e como se operam os zimopensenes. Poderia dar exemplos? Zimo, esse prefixo significa de enzima. Ele tem o mesmo papel de catálise que no organismo certas medicações funcionam, ou até a nossa bioquímica mesmo, orgânica, natural. Quando entra aquele elemento, ele catalisa uma série de reações. Zimo, então, significa essa catálise. Pensene. Os neopensênios, os pensamentos novos, quando nós renovamos o nosso sistema pessoal de crenças, porque crença todo mundo tem, não é uma questão religiosa. Crença é um conjunto de convicções que às vezes podem estar totalmente equivocadas. Elas são calcadas em suposições, elas são calcadas em inferências. Elas não correspondem a uma realidade vivida. A crença não é uma realidade vivida, é algo que a pessoa supõe ser assim. Quando ela se dá conta perante a realidade que o fato é diferente, ela precisa de um elemento catalisador. O que é esse elemento? A nova forma de pensar, a nova conduta, o novo padrão, a autolegislação libertária. Quando nós trocamos o nosso sistema de crenças obsoleto por uma autolegislação libertária, nós criamos um código de conduta, um processo autorregimental próprio, só seu, exclusivo para você. É como se você tivesse o seu código penal escrito por você. Não é que aquilo vai te punir de alguma coisa, é que você sabe que quando pratica determinadas ações, as reações e os resultados já não são mais aqueles que você gostaria. Aquilo já incomoda, já não faz bem. A cosmoética está sinalizando que tem coisa melhor pela frente. E é nesse momento que a gente aplica a zimopensenidade, buscando aquelas ideias que são catalisadoras de neocondutas muito mais produtivas, tornando a vida da pessoa muito mais feliz e harmônica. Fatologia, página 16, 12ª linha. O que é a fórmula SEI? Esse é um verbete que eu já escrevi, está na enciclopédia disponível, na internet também tem a tertúlia gravada. É a fórmula sobrepairamento, equanimidade e imperturbabilidade. Eu usei alguns conceitos do memorando da Conscienciologia e uni, na verdade, o meu código pessoal de cosmoética eu construí em cima dos 12 conceitos do memorando. Porque a gente sempre acha uma beiradinha, alguma coisa que a gente pode melhorar ali, né? Autodiscernimentologia, quem não quer? Você chegar num nível de organização mais avançado, ter mais velocidade evolutiva, sem queimar etapas. Então, aqueles conceitos do memorando da Conscienciologia são muito produtivos para isso. Então, pensando e refletindo sobre eles, eu adotei essa fórmula SEI para mim. Sobrepairamento, equanimidade, imperturbabilidade. O sobrepairamento é você ficar a cavaleiro de situações que são redutoras do discernimento. A equanimidade é favorecer alguém desconhecido, uma consciência, uma consciex, do mesmo modo que você favoreceria um ente querido. E se não pode, não favorece nenhum dos dois. Nem o daqui, nem o de lá. E isso está dentro da autoparadireitologia. E a questão da imperturbabilidade é, as decepções continuarão, as incompreensões seguirão em frente. As dificuldades da vida, como diz o professor Valdo, os estorcegões da dificuldade, quer dizer, os entorces das dificuldades, vicissitudes, o que seja, continuarão no planeta, nada disso vai mudar tão cedo. Não vamos ter esse tipo de ilusão e fantasia. Porém, nós mudamos perante aqueles fatos. Então, quando você muda, você se fortalece. O fato é o mesmo. A dificuldade é a mesma, o problema que surgiu é o mesmo, as surpresas desagradáveis
as mesmas, e o professor diz, a gente sabe o CPC da pessoa frente a uma decepção, frente a uma frustração. É ali que a gente pode saber se o nosso código está de fato funcionando. Professora, tecnologia, página 17, terceira linha. Poderia esclarecer como são as técnicas? A primeira, técnica autopesquisística antonimológica e a técnica da egobiografia conscienciológica comparada. São 2 verbetes, eu vou remeter você, ao interessado ou interessada, aos 2 verbetes com esses mesmos títulos. A técnica da autopesquisística antonimológica é estudar você a partir dos contrários. Seja, você já descobriu ou eu descobri que eu sou uma pessoa ou desorganizada, ou egoísta, ou isso ou aquilo. Em vez de eu estudar esses conceitos, que eu não preciso, que eu já sou um tratado deles, eu conheço perfeitamente, eu vou estudar aquelas qualidades que eu não tenho, que eu preciso adquirir, que eu desconheço. Então, se eu não estudar o que eu desconheço e ficar patinando em cima do velho conhecido, não dá para fazer autopesquisa. Ninguém sai do lugar. A gente só sai do lugar quando pesquisa o antônimo daquilo que você quer descobrir de bom. A solução. A solução. Então, é uma listagem de soluções. A linha A são as qualidades. E a coluna B são os defeitos, que você já sabe que tem, não tem novidade nenhuma, né? Que graça que tem estudar eternamente os defeitos que nós já temos. Fica um pouco chato, fica desmotivador. Então, o ideal é a gente estudar aquilo que nós queremos adquirir, nos perfilando ao lado ou próximos de quem possui essas qualidades, estudando biografias de quem tenha essas qualidades, para a gente caminhar melhor. A segunda que você pede é a técnica da egobiografia. Também essa técnica da egobiografia proexológica comparada é quando você pega a primeira fase da sua vida antes de se saber intermissivista ou se admitir como tal, e você vai estudar essa parte, depois você vai pegar a parte B, que é a fase em que você já sabe que é um intermissivista, para você comparar suas ações da primeira fase com a segunda e ver a curva, se está uma curva muito estranha, e se está um choque muito grande. E na terceira fase, que aí depende até da faixa etária sua, ou do conhecimento que você já tenha de vivência cronológica de conscienciologia, para você ver o que está preparando para o revezamento. Porque na terceira fase, nós já estamos nos resultados. Não adianta só retribuir o que nós recebemos em curso intermissivo. Isso é chamado mais que obrigação. A gente está falando é da contribuição, é quando você vai além. E é justamente quando você já está franqueando o estágio da recomposição para a libertação, quando você já começa a colaborar. Você não está mais em condução coercitiva, você está em condução volitiva. É diferente, você vai porque quer, escolheu ir voluntariamente. Então, você já pode contribuir, não precisa mais só pagar o que deve, você pode fazer mais. Paradoxologia, professora Amalo, página 18, segunda linha. Poderia esclarecer melhor o paradoxo do aparente retrocesso da consciência infiltrada cosmoética em função do retorno do antigo Holopensene? E o segundo paradoxo, o paradoxo do perdão discordante. Sim, o primeiro é o infiltrado ou infiltrada cosmoética, é quando a pessoa na vida humana, ela traz dentro da cláusula proexológica, retornar a um ambiente já superado por ela, mas para fazer a recomposição final, fazer os arremates, como está aqui na minha definição. É dedicada aos arremates. Então, você passa por ali de novo, mas para deixar um exemplo diferente. Você vai lá, não é uma regressão, é uma regressão aparente, porque você já tem imunidade aos vícios e dificuldades daquele ambiente. Posso dar como exemplo, usando como cobaia o professor Valdo também, no sentido dele ter voltado ao espiritismo, dentro de uma estrutura de seita religiosa cristã, mas ele precisava a trazer as pessoas que estavam predispostas para um nível um pouquinho mais avançado, que era a conscienciologia, no caso, sem essa formatação religiosa estigmatizante. Então, ele fez essa volta, é um aparente regressismo, mas, na verdade, é uma consolidação de um salto muito maior, é uma alavanca para uma outra realidade. Eu posso também citar o caso pessoal meu com a música. Eu sinto que eu fiz exatamente isso. Eu passei pelo meio artístico para fazer a minha recomposição com aqueles grupos do passado, da arte, para poder assumir o ego cientista, deixando para trás o ego artista. Professora Amalo, o segundo paradoxo.
O segundo paradoxo. Isso. Tem mais um, né? Tem mais um, do perdão discordante. Sim, o perdão discordante, porque o que nos é ensinado, principalmente do ponto de vista assim, social e até do zeitgeist, até às vezes religioso, é que o perdão é sobre qualquer fato. Na verdade, não é assim. O perdão discordante é: eu discordo do que você faz, mas compreendo a sua atitude dentro do seu contexto. Então, compreender não é concordar. Compreender é bem diferente de concordar. Ninguém vai concordar com comportamentos abusivos, mas vai compreender a dificuldade da pessoa dentro daquele padrão. Está na faixa daquela pessoa fazer aquilo, porque ela não tem nada melhor para apresentar. Ela ainda não conhece outras possibilidades. Então, a pessoa é responsável por isso? Claro que é responsável, mas a sua compreensão vai atenuar essa responsabilidade para ela. É menos um para jogar lenha na fogueira e botar gasolina e riscar o fósforo, os incendiários. Pessoal, convido a todos também a participarem do debate, viu? Os microfones estão aí, aposto, já temos. Professora Marilux, por favor. Obrigado ao Marlo pelo verbete. A minha pergunta é na página 16, na 18ª linha, você coloca: a firme autodecisão quanto à existência atual ser a vida da virada. Você pode expandir isso para nós? Posso. Isso está dentro também, Maria Luísa, do memorando, é o autoabsolutismo. Não há outra opção, mas foi eu que decidi, ninguém me puniu, ninguém me obrigou, eu não estou sendo forçada, não está sendo nada, eu estou muito satisfeita de poder fazer essa escolha. É o meu autoabsolutismo comigo mesmo, significa, eu posso fazer melhor. Para mim, autoimperdoamento e autoabsolutismo eu sei que eu posso fazer melhor, então não há motivo para eu fazer o pior. Se você já sabe o que é ótimo, por que você vai fazer o mais ou menos? Não dá. Então, a vida da virada é a única opção possível, porque nós, através de uma vida passada crítica, fomos levados ao curso intermissivo porque havia uma demanda íntima de melhoria, com todos os erros, mas havia uma demanda de melhoria. Hoje também é uma vida crítica, por quê? A outra incide sobre essa, e é nessa que a gente precisa acertar. A informação está disponível, tem tertúlia conscienciológica, um programa de televisão todo dia, gratuito, em qualquer país do mundo você pode assistir. E não está bom? Nós estamos com tudo na mão, agora é só aplicar. Então, essa é a vida da virada. Se precisar renunciar, renunciamos. Se precisar abrir mão, abrimos. E assim sucessivamente. Agora, isso depende do temperamento da personalidade. Quando nós temos ganhos secundários, nós preferimos ficar em cima do muro, recebendo os efeitos colaterais das meia-decisões. Tudo meia-boca. Não dá para ser meia-boca, tem que ser processo claro. Correção dos maus hábitos da boca torta. Continuando aqui na fatologia, agora na 23ª, a incógnita desafiadora do sucesso futuro da Auto e Max Proex. Quem é que sabe, né? A gente às vezes tem um rendimento aqui nessa vida, crente que está abafando, fala, ufa, estou conseguindo, que bom. Aí quando chega no período intermissivo próximo, no meu caso bem mais próximo, a gente recebe aquele projeto, aquela proposta irrecusável e muito mais difícil. Óbvio, porque se a pessoa tem mais elementos, ela tem mais potenciais, ela se saiu bem. Então, nós estamos desenvolvendo uma imunidade a determinados riscos aqui do planeta. Com isso, as nossas responsabilidades crescem muito, e uma delas é essa. É uma incógnita, que desafios me serão propostos? Como será essa conversa de avaliação com os amparadores pós-dessoma, para que eles avaliem junto comigo o que deu certo, o que deu errado, a gente fazer esse levantamento e dizer, bom, mas você está apta agora a enfrentar aquele povo lá de não sei de onde, que vem para poder você resolver aquela pendência. E nós ainda temos um atenuante, porque nós no período intermissivo próximo, nós estaremos na pré-intermissiologia, como a gente costuma dizer, nós encontraremos os colegas consins, ex-consins, consciex, que não tiveram nem condição de enfrentar o curso intermissivo. É aqueles que vão avaliar o nosso comportamento na prática. Eles vão nos propor certas coisas, vão ficar contrários a muitas das nossas ideias, e nós temos que tirar de algum lugar da cartola aquilo que nós usamos como técnica para nos livrarmos daquelas pendências. E a admissão da própria responsabilidade em muitos fatos, até no fato daquela pessoa estar naquela condição. Então,
Para isso, nós temos que ter uma interlocução multidimensional muito séria, porque não vai adiantar falar, desculpa o mau jeito, eu não queria, não tem essa. Vai ser cobrada a coerência, o fio do exemplo, ele vai ficar muito fino, ele vai ficar muito estreito, e nós temos que provar. É por isso, então, que a apresentação de um verbete, por exemplo, eu vejo como a interlocução interdimensional da próxima para a intermissiologia. Muitos dos detratores estão presentes e eles vêm justamente checar o seu relato hoje. O que você está contando? O que você tem aprontado, Marlo? Como é que está a situação? Eu tenho que responder. E é assim, por isso que as perguntas chegam, a gente tem que responder. Quer dizer, você responde por isso. Outra coisa, está gravado. É indelével. Está lá, está gravado em tudo quanto é plataforma. Não tem jeito de eu falar, eu não falei isso, eu não quis dizer isso. Então, para poder fazer a interlocução, eu tenho que ser clara, objetiva, transparente, direta, fazer a tarefa de esclarecimento comigo, a Alto Tares, e deixar o exemplo com os resultados daquilo que eu fiz. Como é que eu resolvi o enigma? Como é que eu resolvi o problema? Eu tenho que contar. Então, é nesse sentido que vai se medir a veracidade, a genuinidade, a transparência, a autenticidade do trabalho que a gente assumiu por aqui. É nesse sentido, Maria Elisa. Na parafatologia, continuando na página 16, na quinta linha de baixo para cima, você coloca as autossuperações do Nógord existencial comemoradas no silêncio extrafísico cosmoetificador. Eu vejo que quanto mais a gente vai avançando nas parapercepções, que o parapsiquismo fica mais agudizado, ele fica mais percussiente, menos a gente tem com quem dividir as experiências. É uma condição natural. Não é solidão, não é isolamento, não é nada disso, porque você convive muito mais com a multidimensionalidade do que do ponto de vista intrafísico. Cada vez mais você se volta ao extrafísico. E é nesse sentido que eu vejo que nós vamos ter que ter essa postura, entende, Maria Luísa? Eu vejo que isso aí é uma coisa natural. Nós, mais transparência, uma postura mais clara, e se a pessoa não entendeu, a responsabilidade é minha. Então, isso aí faz parte da Magna Carta de Intenções Pessoais. Se não entendeu, a responsabilidade é minha. Por quê? Porque ou eu falei o que eu não devia, ou eu trouxe e supus uma maturidade que a pessoa não possuía, ou eu não fui clara o suficiente para que a pessoa compreendesse. Então, se a gente traz essa responsabilidade para si, isso não é punição, não é nada nesse sentido, não. É mais no sentido de uma exigência pela excelência. É possível ter excelência em qualquer área, domínio, segmento, campo que a gente tem por aqui. A gente não vai agradar todo mundo, a ideia não é essa, mas é possível buscar cada vez mais essa postura. Então, eu vejo que está tudo na nossa mão. Se a gente tem plena liberdade de errar, imagina a liberdade para consertar. Imagina. É a mesma, né? Liberdade. Olá, Malu. Na fatologia, linha 7, da página 16, a importância da análise nas lideranças compulsórias ou meritórias assumidas pela consciência autoprexista na existência crítica pós-curso intermissivo. Queria saber se você tem parâmetros, como é que você faz essa análise, se a liderança é compulsória, meritória, como é que você faz essa distinção? Eu tenho usado muito essa técnica comigo e tenho falado bastante sobre isso onde posso. Eu vou até apresentar na tertúlia matinal futuramente essa temática, o cotejo lideranças compulsórias e lideranças meritórias. Por exemplo, vamos pegar um caso bem clássico, Brasília, Senado Federal. Que liderança é? Eles não têm alternativa, como eles são apaixonados pelo dinheiro e pelo poder, eles estão presos e não sabem. Então, é um tipo de liderança totalmente compulsória. A liderança compulsória é o ditador com o seu grupo, e muitas vezes, até em tarefas mais nobilitantes e positivas, pode ser uma liderança compulsória. A pessoa está devendo muito, o único jeito dela melhorar aquele grupo é ser líder daquele grupo, para poder dar melhores exemplos e ter uma oportunidade de ressarcimento. Então, a liderança compulsória, ela pesa nas costas do líder. Ela incomoda, ela pesa. Você quer sair, não pode, porque não tem ninguém para te substituir naquele momento. Os amparadores não te dão o ok para sair.
Você é obrigado a ficar na tarefa proexológica, estou falando. Então, é obrigado a ficar na tarefa proexológica, porque tem que formar pessoas, tem que deixar os bons exemplos, e quanto mais a gente se incomoda com isso e esperneia, mais a areia movediça afunda. Aí é que não pode largar a liderança mesmo. Mas como a consciência humana, ela é apaixonada pelo poder, a cenoura, ela fica com a cenoura, ela vai atrás, ela fica crente que está abafando. Então, vai lá. Ela está presa, não sabe, está tudo cercado, ela está num cercadinho e ela acha aquilo o máximo e aquela liderança para ela é necessária. Então, a experiência é compulsória para o líder e para os liderados. Como é a liderança meritória? Extrafisicamente, ela é apontada pelos amparadores. Você começa a ter o caminho livre, você pode fazer uma infiltração cosmoética, você não sente a tarefa pesar, você trabalha com o que ama. É muito diferente. Você trabalha com o que ama e você tem toda a liberdade de exercer aquilo no sentido de deixar bons exemplos. E a gente nota que também não há mais aquela preocupação de largar o osso, sabe, Rosa? O não largar o osso é um tema claríssimo de liderança compulsória. Não larga o osso, não forma ninguém, não quer sair, quer ser... Por exemplo, nós temos um país na América do Sul atualmente um caso muito sério desse tipo. Então, os ditadores são assim. Agora, nós não precisamos ser um ditador político para ter esse problema da liderança compulsória, porque a síndrome de dominação, o controle, isso tudo já está dentro da liderança compulsória. A liderança meritória, ela não pesa, ela vem leve, você aprende. Tem a meta da libertação lá na frente, que você sabe que está caminhando para lá, e você tem satisfação em formar pessoas melhores do que você. Então, você deixa grupos de pessoas muito mais gabaritados que você para fazer o trabalho. Essa coisa de formar o outro, repassar o conhecimento, doar a informação e seguir em frente, eu penso, na minha experiência, dentro do meu contexto, eu vejo claramente o caminho da libertação por aí. Você acaba trabalhando com aqueles projetos que te são caros, que você nunca pensou que você ia ter oportunidade de trabalhar neles nessa vida, porque o dever chamava... E, de repente, sobra aquele tempo e você vê que você está fazendo uma liderança por mérito. E ali na escala evolutiva, não combina muito com o líder aqui. Nem sempre o líder aqui é o líder extrafísico ou multidimensional. Às vezes, o liderado é que segura o pau da barraca. O serenão é anônimo. Você acha que aquele conceito da irresistibilidade, ele está mais relacionado com a meritória do que com compulsória, ou não tem, eu vejo uma relação estrita? Vejo sim, Rosa. Eu vejo que o atrator cosmoético e a irresistibilidade, ela está diretamente relacionada à liderança meritória. Tem lógica. É irresistível, não tem jeito. Você pode até não gostar, mas não tem como negar a capacidade, o desempenho, vamos dizer, a produtividade, o que a consciência andou, não tem como negar a trajetória evolutiva consciencial. Ela é inescondível, inescondível, não adianta. Aparece de todas as formas. Então, essa condição anula completamente aquela ideia e preocupação de poder temporal. Poder temporal é coisa ainda de tatu, raposa, essas coisas assim, né? Marmota, aquela que fica embaixo da terra, o bicho preguiça, essas coisas assim, funciona bem na primatologia, mas deixa, então não largar o osso, querer se perpetuar no trabalho, não ensinar, e a questão da síndrome da dominação, ela está bem relacionada com a liderança compulsória. Obrigada. Professora Malo, parafatologia, página 16, sexta linha, poderia aprofundar o valor das habilidades sociais e parassociais, pré-requisito indispensável à recomposição grupocármica exitosa? Sim, a recomposição grupocármica ela se dá através dos atos reconciliatórios, que não são fáceis, porque você precisa da adesão do outro, né? Caso você queira que isso seja entre duas pessoas ou entre um grupo. Mas é preciso, sim, habilidade, porque compreender que o timing evolutivo daquela pessoa não está à altura daquele movimento seu naquele momento. Ele tem que ser um movimento íntimo, só seu. Então, você não consegue fazer a aproximação, porque o timing evolutivo está muito diferente. Há um desnível muito grande no timing. Eu vejo que a habilidade social e parasocial é você conhecer o entorno extrafísico da pessoa com a qual você quer fazer o congraçamento.
Sem isso, não dá. Eu já contei aqui, mas vale a pena repetir uma projeção vexaminosa que eu tive. Num caso de litígio, do ponto de vista jurídico, eu estava a razão do meu lado, eu poderia ganhar aquela causa, e eu fui levada pelos amparadores no ambiente onde estava a suposta pessoa que estava me lesando. E eu vi o ambiente extrafísico em que aquela pessoa estava. Quer dizer, toda noite aquela pessoa passava por aquele tormento. E os amparadores não perguntaram, mas telepatizaram: você quer fazer parte de qual grupo? A resposta foi dada, tudo claro, perfeitamente. Eu não queria integrar a farândula extrafísica daquela pessoa, então abri mão da causa. Então você vê, isso aí é o para-direito em ação. Você ia ganhar? Puxa, ia perder um monte. E a interprisão com aquela gente toda? Então, quando a gente conhece o extrafísico do outro, a gente compreende melhor a situação. Às vezes até uma situação que você tem que se preservar, porque é uma condição da pessoa que você não pode entrar muito, porque não está na hora, aquilo vai levar um tempo ainda para diluir. Respondeu? Ainda na parafatologia, na página 16, professora, nona linha. A docilidade parapsíquica favorecendo a aplicação da autolegislação libertária. Poderia explicar? Eu ouvi do professor Valdo assim para mim: Malo, você não obedece nem aos seus amparadores. Então eu achei isso muito feio, uma menina rebelde, cheia de vontades, não porque nada disso, sossego facho. Então eu aprendi, eu tive que aprender isso, a docilidade. E eu ouvia muito, os meus pais falavam de uma pessoa, falavam: a fulana é uma menina tão dócil. Eu falava: gente, mas eu não tenho nada disso, eu não sou assim, como é que vai ser? Como é que eu vou desenvolver esse negócio? Isso é difícil. Mas vamos lá. Então, a docilidade parapsíquica, ela é indispensável ao desenvolvimento parapsíquico. A gente só consegue desenvolver-se parapsiquicamente quando você é dócil ao trabalho extrafísico e você é a mini peça junto com todo mundo. Então, não é preciso carregar o mundo nas costas, salvar o universo. Segundo o professor Valdo também, um dos defeitos que nós vamos demorar mais a perder é o workaholism, ou seja, a mania de trabalhar que vai matando o soma e a gente sai desesperado, parecendo uma formiga atômica pelo universo. Então, não pode. Tem que ir devagar e tem que ser dócil. Então, eu achei que valia a pena a gente falar da docilidade parapsíquica, que eu sempre uso essa expressão. É uma expressão que eu uso em muitos contextos. Recorrente, né? E ela é muito forte. Muito importante. E vejo muita gente falando: eu quero desenvolver o meu parapsiquismo. O parapsiquismo não é seu, querida, lamento. O parapsiquismo é multidimensional, é um acordo, um consenso, um colegiado, e sem isso não se vai a lugar nenhum. Professora Malo, estrangeirismologia, página 15, segunda linha. Como podemos ter uma ideia, além da curva das consequências evolutivas, da prise de decisões proexológicas que acontecerão lá no futuro? Sim, a gente tem que ver consequência. Prise de decisão quer dizer a tomada de decisões. É uma expressão bem utilizada. E tudo tem consequência evolutiva. A cidade que você escolheu para viver, o curso profissional que você decidiu fazer, a escolha da parceria evolutiva, seja ela do casal convencional ou da dupla evolutiva, todas as escolhas têm consequência. Se a gente pensar em consequência, nós vivemos uma vida de consequência, não é de causas. Tomara que a gente não crie outras, né? Então, nós vivemos, a nossa vida é toda de consequência. A nossa relação intergrupal, grupo kármico, ela é de consequência. Ela surgiu de algo lá atrás e que deu no que deu, como se diz. Então, é o que temos para hoje. Pensar na escolha, na hora de escolher, ser bem, vamos dizer, crítico, autocrítico, aplicar o máximo do discernimento nas escolhas que a gente puder para evitar consequências evolutivas lá na frente que nós vamos ter que encarar. Né? Por exemplo, ser muito leniente ou ser muito permissivo com alguém próximo que precisava muito mais de esclarecimento e esse esclarecimento não é dado. Então, a gente mantém a criatura naquele nível. Então, cada vez que nós atrasamos a evolução de alguém, nós estamos complicando o meio de campo. É bom olhar se a gente não poderia falar de adulto para adulto, ao invés de falar como se fala para uma criança. Sim. Agradecendo pelo verbete, muito esclarecedor, e dispensa elogios à professora Malo, né? Porque ela está muito acima já disso, né? Ela nos traz muitas reflexões e nos ajuda muito a
a repensar as nossas próprias posturas, né? Então, pessoalmente, meu agradecimento em relação a isso, porque muitas tertúlias que eu assisti da professora me fizeram mudar muitas posturas ainda antagônicas e antievolutivas, né? Mas, então, aqui no caso, meu questionamento é na fatologia, na 14ª linha, a aplicação da autolegislação cosmoética, permitindo identificar o real índice de liberdade consciencial desfrutado pela consciência intermissivista. Como que nós poderíamos, qual é a técnica que a professora indica ou sugere, para que a gente possa identificar esse real índice de liberdade que nós desfrutamos? Eu aplico assim, o exemplo não é muito bonito, mas ele é o mais claro e metafórico, que me parece o mais adequado. É da máfia. A pessoa está lá dentro, ela está atuando, ela pensa que ela está com a corda toda. Tenta sair. A gente percebe que não tem liberdade quando tenta sair. A porta está trancada. A gente não fala assim, eu vou na evolução. Você olha para trás e fala, eu posso ir? Se ninguém cair, ninguém puxar a tornozeleira, se ninguém botar a bola no pé, se ninguém fizer uma cobrança mais séria, a gente está com liberdade de decisão. E a nossa liberdade, ela é contígua às outras consciências que estão ao nosso redor. Basta um familiar estar doente, basta um revés financeiro, e lá se foi para o brejo. Então, a nossa liberdade, ela é sempre condicional. E o estágio da libertação, a gente diz, estágio da libertação condicional. Ou seja, ela está condicionada a uma série de fatores que, geralmente, às vezes, a gente nem domina muito. Agora, quando a consciência intermissivista encontra a conscienciologia nessa dimensão, e tudo que ela planeja do ponto de vista de aprendizado, de curso, de viagem, de sei lá de quê, seja qual for o anseio do projeto que ela tenha, ela consegue pôr em prática, o nível de liberdade evolutiva dela está bom. E depois, ela está viva? Ela ainda está viva? Com sim? Nossa, é um show. Escapa todos os dias. A gente vê muito aquilo que acontece, mas deixa de ver o que deixou de acontecer. Então, tem muita coisa que deixa de acontecer com a gente por causa da liberdade evolutiva. A liberdade evolutiva dá autoridade moral para a consciência se movimentar. É comum, por exemplo, a pessoa que começa a estudar as técnicas de vida da conscienciologia, que são um estilo de vida, e a pessoa fala, nossa, eu comecei a estudar conscienciologia, o mundo caiu na minha cabeça, tem uma opção de coisa dando errado, a conta no banco, não sei o quê. Não, nada está vindo contra você, você andou pela primeira vez. Você deu o primeiro passo, aí mexeu com todo mundo lá atrás. Estava tudo estagnado, ninguém te incomoda. Agora começa a botar a boca no trombone, fazer atares e começar a falar mais alto, para ver o que acontece. A situação é outra. Então, a nossa liberdade está condicionada ao processo dos débitos, ego e grupo kármicos. Há débitos egokármicos, a pessoa está devendo a si mesma. Ela está fazendo, vamos dizer assim, ela não fez ainda os autorressarcimentos que ela precisaria de fazer. E ela, então, não tem a liberdade. Por exemplo, uma pessoa que é cheia de talentos, e quando você fala, por que você ainda não fez tal coisa, não escreveu um livro, não deu aula, você, quem sou eu? Eu imagino. Então, essa pessoa, ela é que trancou a tornozeleira dela, foi ela mesma que fechou. Na verdade, e ela quer ficar com ela, o que você pode fazer? Nós todos estamos em liberdade condicional ou com tornozeleira eletrônica. Condicional, eu não vejo outra forma, entendeu? É tudo liberdade, progressão de pena e liberdade condicional. Sim. E condução coercitiva de vez em quando. De vez em quando é condução coercitiva. Então, é bom a gente não ficar folgado, um passinho depois do outro, para as meninas saia justa, lápis, para ficar bem posta, com uma postura dócil. Senão aí a gente dança, né? Não pode ficar folgado. Tá bom, muito obrigada. Eu queria lembrar que hoje, na abertura do 9º Fórum de Paradireitologia, né, a professora Amalo vai estar fazendo uma palestra aberta ao público, né, qualquer pessoa gratuita pode ter acesso. Vai ser aqui no auditório do CAEC, com a temática Paradireitologia, autolegislação libertária. Então, né, hoje tem repeteco sem repetir, porque como o povo é diferente... É claro que os amparadores são diferentes também e tudo fica diferente. É impossível você fazer a mesma coisa. Mas nós vamos abordar esse tema para o público em geral, quer dizer, um pouco mais leigo
Então, e nós sabemos que tem um site que a pessoa pode acessar, Eliana, sobre Professora Cristina. online. Então, vou pedir à professora. É só para informar quem está nos assistindo aqui, que quem não puder vir comparecer ao fórum presencialmente, todo o fórum vai ser transmitido por online, né? Então, vai ter uma transmissão online, inclusive já da palestra da professora Malu Balona, tá certo? E mesmo que a pessoa não possa assistir às conferências ou a toda a transmissão no momento, né, que estiver acontecendo, todas as gravações vão ficar disponíveis para serem acessadas depois, tá? Então a inscrição no EAD vai garantir que a pessoa possa realmente ter acesso a todo o conteúdo do fórum, e as pessoas interessadas entrem em contato com o CAEC, tá? Para fazerem as suas inscrições. Ainda estamos aceitando aí as inscrições para EAD e também presencialmente, né? Estão todos super convidados. Todos convidados. Então, e para hoje assistir podem a palestra, a pessoa acessa... Então, para assistir a palestra, também ela entra em contato e já recebe o link para assistir a palestra. Com o CAEC. Então, quem tem interesse, está fora, ou só vai poder assistir a tertúlia depois, também fica essa informação para ser repassada. 19h30, 19 horas de abertura, isso. Não é? E 19h30, então, a palestra. Professora Malu, nosso teletertuliano muito assíduo de Curitiba, ele diz o seguinte: fiz recentemente aqui em Curitiba o módulo 1 do curso Código Pessoal de Cosmoética. De que modo o CPC atua otimizando a retidão da autoconduta como info? Essa retidão já não deveria ser uma ideia inata de todos os intermissivistas? Como melhorar o autoinvestimento na ampliação da glasnost multidimensional? Olha, eu não confio na memória. Eu estou caminhando para a minha 71ª volta de 365 dias do planeta em volta do Sol, mas mesmo assim eu não confio em nada da minha memória. Eu tenho uma ótima memória, melhor do que a do meu celular, que não cabe todo o aplicativo. Mas não confio em nada. Ideia inata vem e vai. A gente tem muita coisa que vai esquecer. Então, o importante, o Código Pessoal de Cosmoética é um esforço da Consim de buscar aquelas convicções intermissivas mais profundas, os seus princípios. Isso está dentro da técnica da principiologia que o professor Valdo usou no verbete. Para que está aqui a principiologia? Para nós declararmos os nossos princípios de Código Pessoal de Cosmoética. Para isso que existe. A gente vai lá e fala o princípio disso, o princípio daquilo. Eu tenho esse princípio, eu uso esse princípio. Princípio significa que é o começo de tudo, né? O princípio de todos por todos. O princípio do exemplarismo, do posicionamento, do combate à autocorrupção. Não adianta combater Brasília, tem que combater a nossa, pessoal. Não adianta ficar contra. Então, eu vejo que é muito prático a pessoa elaborar o seu Código Pessoal de Cosmoética como um reminder, ou um aide-mémoire, se você prefere, para lembrar do que já sabe e ficar comprometido. Olha, o meu está aqui, que é feito uma vez por ano, eu mexo nele e modifico. Felizmente, já tenho podido até tirar umas cláusulas, ufa, e está aqui. Então, você faz plastificadinho, bonitinho, põe dentro da bolsa, e depois que tiver uma atitude que te incomodou, vai lá e confere se está batendo com alguma coisa daqui que pegou mal. Falou, autoabsolutismologia, dar prioridade absoluta às demandas interassistenciais diuturnas, acima de qualquer necessidade ou circunstância pessoal. Eu tenho que ver se eu estou fazendo isso. Se eu recebo a demanda e vou atender. Então, eu acho que memória é bacana, mas enquanto a gente tiver um aparato cerebral para ser o aparelho que vai trazer esse aplicativo da holomemória para cá, não dá para confiar em nada. Nós temos a obsolescência do material. Então, por isso tem que ter o Código Pessoal de Cosmoética escrito, para a gente mesmo não esquecer. Professora, perguntas da Alemanha agora. Na Megapensenologia, página 15, irradiemos energias autolibertadoras. Poderia comentar esse Megapensene? Olha, eu estou adotando essa condição dessa irradiemos energias autolibertadoras, diminuindo a minha cobrança de coisas das pessoas, mesmo cobranças assim muito claras e muito naturais e até com muita razão, mas não culpabilizar a pessoa, não trazer aquele sentimento de culpa. Vou te dar um exemplo que esse eu não faço há muito tempo, mas ele é muito comum. Você não foi convidado para alguma coisa, um aniversário, sei lá o que houve. A pessoa depois te liga compungida porque ela esqueceu de você,
coisa que acontece com qualquer um. E você fala assim, não, não tem nada, não, eu até fiquei assim um pouco mesmo em casa e tudo. Não, está tudo bem. Então, a pessoa percebe que você está fazendo chantagem emocional com ela. Você quer culpabilizar a pessoa, ela vai sair dali arrasada. Então, isso é muito comum, né? Família, então, né? O Festival Internacional da Chantagem Emocional. Sempre tem, ou então a mãe que você não foi naquele dia, ou o parente que você não foi naquela festa. Não tem problema, não, a gente sentiu a sua falta, sim, mas olha, não tem nada, não estou chateada, não, tá não. Tá, então tá. Isso é contra o processo, porque criou um ônus a mais para a pessoa. Para que isso? Não precisa. Então, cortar. É fácil a pessoa fazer isso, porque é natural, é bem recebido, todo mundo acha normal, eu também achava, mas hoje eu não acho mais. Eu acho que isso aí já era, e se a gente puder acabar com isso, melhor ainda. É muito diferente você fazer uma TARES explícita em cima da pessoa, direta, franca e clara, mesmo que ela não compreenda. Fique contra você, o que é bem comum. Mas é preferível isso do que usar esses subterfúgios da vitimização e da chantagem emocional. Na fatologia, na página 16, nona linha, a qualidade da autolegislação refletida no planejamento estratégico multiexistencial. Poderia aprofundar? Sim, porque quando nós traçamos um roteiro para nós de ações, de atitudes, de atos, de modos de ser, de convicções pessoais, de princípios, a gente precisa ver se isso aí está batendo, né? Está dentro disso. Você pode repetir qual que é a dúvida da pessoa para mim, Eliana? Ela pede sobre o item, a qualidade da autolegislação. Do planejamento, claro. Isso, no planejamento estratégico. Claro, porque eu não vou planejar algo que eu não consigo fazer. Eu tenho que adequar o meu planejamento estratégico, proexológico, àquilo que está dentro das minhas possibilidades, das minhas habilidades e do meu código pessoal de cosmoética. Então, se a pessoa vem, por exemplo, e ela me pede um favor que eu não posso fazer, que aquilo está contrário aos meus princípios pessoais, eu tenho que saber que isso vai ter consequência na PROEX, eu tenho que saber que isso pesa. Então, melhora a qualidade do planejamento estratégico da gente quando já estamos pensando na libertação. Esse ato, essa decisão, essa resposta, essa informação, essa ideia, está mais me aprisionando ou me libertando? Qualquer ato, qualquer coisa. Esse ato é mais interprisional ou ele é mais libertário? Se for para manter prisão, estou fora. Então, ter isso como uma linha de ação ajuda muito. A gente quer se libertar de vícios, maus hábitos, condutas, ideias, companhias físicas ou extrafísicas que já não estão atendendo às nossas necessidades e prioridades evolutivas. Pessoal, os microfones estão funcionando, viu? Vocês podem utilizar. E nós estamos com uma plateia muito rica aqui, bastante participantes, né, da Semana da Paz de Direitologia. Rodrigo, aproveitar a professora Mala. Claro. Boa tarde, professora. Beleza. Obrigado pelo verbete. Minha pergunta é bem simples. Eu estou aqui pensando quando é que a autolegislação deixa de ser libertária. Quando é que a pessoa passa a se cobrar demais, a se exigir demais de si mesma e deixa de ser uma autolegislação libertária? Quando ela se torna dogmática, quando ela se torna inflexível, quando ela é pautada sobre atitudes que você sabidamente não poderá cumprir devido às limitações pessoais. Por exemplo, aquela pessoa que vai fazer exercício físico, ela descobriu que o exercício físico aumenta a quantidade de neurônios, que faz isso, faz aquilo. Então, ela se compromete com todos os dias da semana na academia para fazer o tal do exercício. Careca de saber que não vai cumprir. Careca. Então, é uma condição. Quando você traça uma legislação para você, uma conduta, um CPC, que está acima de suas probabilidades, pelos fatos que estão demonstrando que não há jurisprudência, não há jurisprudência, como é que eu vou começar daqui? Não tem jurisprudência para isso. Eu vou começar daqui. Se eu conseguir manter um dia na semana durante vários meses, posso fazer um progresso. Eu vou andar agora para 2 vezes, depois eu vou para 3. Então, essa noção progressiva da capacidade pessoal e da capacidade de autocura, que você vê, quando a gente fala, eu estou aplicando a minha autocura, mas eu sei que eu vou ter recidivas. Eu tenho que diminuir a intensidade e a periodicidade da recaída. Eu só tenho que fazer isso por enquanto.
Depois eu posso progredir para algo que até é o antônimo daquilo, é o oposto daquilo. Mas agora não dá, eu não posso. Então, é por isso que as decisões humanas, geralmente, elas são pautadas numa grande maturidade, consciênsula. Você vê essas pessoas participando desses programas de makeover na televisão, que a pessoa chega faltando dente, faltando orelha, faltando cabelo, faltando tudo, e eles dão aquela geral na pessoa, mas não pergunta o que ela come, o que ela pensa, se ela fuma, se ela bebe, ninguém pergunta. Entende? Então está tudo no externo, está tudo fora, está tudo superficial, está tudo distante da realidade, aquilo não tem fundamento. Você já mostra o seu nível de maturidade ao escolher as cláusulas da sua libertação. E quem tem tendências à autovitimização não deve começar por aí. É melhor começar de um outro ponto de vista. A tendência à autovitimização, ela é anticosmoética. Ela é anticosmoética porque a Consim tem potenciais para superar as dificuldades dela, mas não quer. Tem um ganho colateral, tem algum ganho secundário, ela não quer abrir mão daquilo. Então, ela vai mexendo na casca, mas ela não quer pegar no pesado. Então, a gente tem que ver, uma pessoa que tem tendências autovitimizadoras, autodepreciativas, que acha que é egóica, que pensa que o mundo gira em torno dela, não pode fazer um CPC ou uma autolegislação libertária, porque não é, tudo que ela fizer vai ser obsessivo. Por exemplo, se uma pessoa é de temperamento obsessivo, ela joga tênis de uma maneira obsessiva, ela faz dieta de maneira obsessiva, tudo que ela fizer vai permear a obsessão. Aí tem um ponto interessante que você fala muito, que é a questão da dosagem, né? Da posologia. Tudo na vida é prescrição. Então, a conscienciologia ela oferece técnicas para você fazer a autoinvestigação, para fazer o diagnóstico e também para fazer a prescrição. A sabedoria está mais na prescrição. De acordo com a prescrição, você vê o nível de sinceridade, potencial da pessoa, que ela não vai sacrificar coisas do arco da velha. Tem gente que começa a estudar a conscienciologia, se torna voluntário e fica obsessivo no voluntariado. Dispensa todo mundo, a família não quer nem saber, larga todo mundo para lá, a conta no banco vai a zero e não sabe o que está rolando, e depois fica aquele peso morto para outros. Entendeu? Então, a autolegislação ela tem que ser pautada no princípio da realidade, no princípio do realismo consciencial. Então, ela tem que ser dentro das possibilidades que a pessoa tem. Esse auto-julgamento, está aqui do Nicolau de Cusa. Pensar é julgar. A capacidade de julgamento faz parte da racionalidade do ser humano. Ele precisa disso, a consciência precisa. É do juízo, do julgamento, do discernimento que a pessoa vê o nível de maturidade que ela tem. Então, pensar já é julgar. Se a pessoa já pensa mal de si, é evidente que ela vai começar errado. Para pensar bem dos outros, a pessoa precisa começar a pensar bem de si. Ela tem que ser autobenigna nas avaliações. Realista e autobenigna. Realista e otimista. Dentro das possibilidades que ela tem naquele momento. Então, essa legislação, ela precisa ser feita para quem tem já maturidade de saber o que pode render. A conscienciologia oferece muitas técnicas para isso. Puxa vida, meu potencial é razoavelmente bom, eu posso render muito mais. Então, eu vou começar a ser auto-imperdoadora com aquilo que eu já devia ter dispensado há muito tempo, não auto-vitimizada. Antivitimização, auto-benignidade. Sim, ela também está esperando. Depois você. Professora Eliana, parabéns. Obrigada. Professora Malo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu tenho duas perguntas aqui. Pois não. Aqui no verbete, a senhora fala que a autolegislação libertária é um investimento que a gente faz aqui para os arremates da recomposição grupo kármica, um investimento nessa recomposição, sim, e que isso vai nos levar aí cada vez mais para uma autolibertação grupo kármica progressiva. Eu gostaria que a senhora fizesse uma correlação na página 16, do papel ali na terceira linha de baixo para cima. Qual a importância da legislação libertária no papel da autoprodutividade gesconográfica tarística publicada? Toda. Primeiro, se me chamar de senhora, eu também vou te chamar. E vai ficar ofensa por ofensa. Pronto. Vamos começar por aí já. Depois, é o seguinte, tem que escrever, porque se não escrever, não fica registrado, né?
A gente não precisa de tanto documento aqui e vai confirmar, como é que é a firma? Reconhecer a firma. E tampão lá, bota lá um carimbo e cola um selo. E na hora da coisa mais importante que a gente veio fazer aqui, que é evoluir, é a nossa tarefa, através da assistência, não tem nenhum papel, não tem nada que fale isso, em um lugar está registrado, como é que a gente vai fazer? Tem que deixar por aqui o documento com firma reconhecida. Olha, eu acabei ali de preencher os dados para a Enciclosapiens daquela folha da seção integral patrimonial, né, de direitos. Então, você faz a folhinha, assina tudo, é um documento, está ali, está tudo registrado. Agora, na hora da mudança íntima, da melhoria pessoal, de apostar em você, de usar seus potenciais, não tem nada para falar, não tem nada para contar para ninguém? Vai ficar só de boca? Não dá. Nessa dimensão, as palavras são vento, o vento leva. Agora, o que está gravado, escrito e grafado, principalmente, ninguém esquece mais, nem principalmente você. Então, é muito bom que no autorrevezamento existencial, numa vida futura, a gente encontre aí os verbetes da conscienciologia, que a gente encontre os livros que produziu, o trabalho que a gente grafou e deixou registrado, para favorecer nossas autorretrocognições. Então, eu vejo que sim, a produtividade gesconográfica tarística não é romance, não é livro de poesia, não é nada disso. É uma condição de escrever aquilo que te ajudou. E você vai aumentando a excelência da qualidade. Porque a experiência vai aumentando, você fica com mais tarimba para falar o que você vivenciou e, principalmente, o caminho, a trajetória que você fez para chegar naquele ponto. Somos todos da mesma espécie, a consciência tem as mesmas chances que você. Não é? Todo mundo tem as mesmas possibilidades nesse contexto. Então, a GESCOM ela vai nos liberando nessa caminhada em relação a essas interprisões com o Grupo Karma. Nina, quando eu escrevi o Síndrome do Estrangeiro, uns dias depois, alguém me perguntou, não sei se foi o próprio professor Valdo ou alguém lá próximo, que falou: Marlo, o que você sentiu ao publicar o livro? Era uma das poucas autoras na época. Eu falei: alívio. Eu falei: olha, só dura 15 dias. Não comemore. 15 dias, porque já tem que desovar o outro material que não falou ainda. Um dia o professor Valdo me fez a pergunta assim: Marlo, na época, né, quanto tempo você me conhece? Eu falei: uns 15 anos, Valdo. Quantos livros você escreveu? Eu falei: 2. Não preciso falar o resto. Se eu conheci ele há 15 anos, só tinha escrito 2 livros. Nossa, é muito pouco. Com toda a conscienciologia que eu tinha aprendido, então ficou bem claro que tem muito chão pela frente. Felizmente, o verbete já ameniza um pouco essa situação. Hoje é o meu verbete número 56, até dá 11. Então, se somar as páginas, média 6, quebra um galho de um livro de umas 350 páginas. Quebra um galho, né? Já é bom, já não fica tão mal assim. Mas a escrita tem que ser, porque você tem que desovar o que você aprendeu para que outros não tenham as mesmas dificuldades, enquanto você tem outras dificuldades novas para escrever depois sobre elas também. E ainda na página 16, 10ª linha, também, de baixo para cima, autopacificação íntima progressiva, falando mais alto, preponderando, né? Aí perante ajudando a autolegislação libertária. Sim, então, Sim, porque à medida que você vai desovando as experiências, passando adiante, melhorando os seus exemplos pessoais, desenvolvendo uma interação mais gabaritada na interassistência, enfim, alcançando determinadas pautas, isso vai te tranquilizando intimamente, vai te amenizando dificuldades, sofrimentos, dores, decepções, qualquer coisa do gênero, e acaba essa preocupação. Você pode não conseguir tudo. Eu li recentemente, numas anotações de Mili Tertúlio, o professor dizendo que nós, toda noite, na hora de dormir, nós deveríamos pensar no completismo existencial. Eu fui ler isso justamente na hora de dormir, você pode imaginar, né? Na hora de dormir, toda noite. Qual o percentual que eu consegui hoje? Qual o percentual de completismo que eu consegui hoje? Então, é algo que está sempre em pauta, né? Mas não é algo para criar um mal-estar, não é isso. Eu vejo mais como uma questão motivadora, Nina. Acho muito mais motivador pensar qual foi o índice de completismo existencial, que só eu posso avaliar, porque eu sei as tarefas que eu poderia fazer, sei o meu potencial para executá-las e sei se eu estou executando ou não. Só eu posso avaliar isso, e os amparadores, claro. Marlo,
Aqui em Citaciologia, pensamento do Nicolau de Cusa, por favor. Pensar é julgar. Eu estava aqui pensando, quando você, ali na resposta do Rodrigo, falou sobre isso, pensar é uma condição da racionalidade humana. Se a gente pensa todo o tempo, logo nós julgamos a todo tempo. Há uma ortopensata do professor Valdo, dizendo que a condição de um ser humano, julgando o outro, é a condição mais crítica e de maior contingenciamento da vida humana. Você poderia fazer uma correlação, se a gente faz isso a todo tempo, e isso é tão crítico, em que momento isso se torna algo negativo ou que mereça o nosso cuidado para a gente não estar invadindo o micro-universo da outra pessoa ou a prejudicando eventualmente? Eu vejo essa preocupação assim muito nítida a todo momento, minha e de quem tem um pouco de discernimento, porque é que na humanidade nós temos aqui essas profissões, essas atividades, essa condição toda. O estado de consim é uma ilusão muito persistente. Ela é uma ilusão muito persistente. Você fica convencido que é esse planeta mesmo, que é aqui, tudo começa e termina por aqui. É muito fácil a ilusão dessa estabilidade, dessa coisa material que está por aqui. Só que quando julgamos o aspecto extrafísico junto, desenvolvendo o parapsiquismo, você sabe se uma pessoa está falando por ela ou está sendo falada. Fica claro. Se uma pessoa está numa semipossessão, se a pessoa está sendo usada por um assediador nosso para te desestabilizar. Entende? Então, quando entra o processo multidimensional na avaliação, a coisa já cresce, porque aí você ganha, não porque você sabe tudo, mas quando você chama o processo extrafísico, há amparadores que dão com uma visão maior do que a sua. Eles podem te inspirar. Não diga isso, não fale aquilo. É melhor guardar essa informação. Não é hora de fazer tal coisa. Então, você recebe as admoestações, você recebe as reprimendas, vamos dizer, os avisos cosmoéticos. Então, eu vejo que a pessoa que só confia no que está nessa dimensão, ela só tem um conjunto de leis e ela não consegue avaliar a questão extrafísica, junto com isso, ela erra mais no julgamento. Porque julgar é impossível não julgar. Aquela enrolação da igreja que fala assim, não julgue os teus para não seres julgados. Nós somos julgados 24 horas, por olhos e para olhos, deste tamanho, o tempo todo. Isso aqui é um super reality show, sendo visto por milhões de câmeras o tempo todo. Então, é melhor a gente se habituar com isso e, na hora de avaliar a outra pessoa, a gente, pelo menos, levar em conta o extrafísico. Porque se levar em conta o extrafísico, você consegue compreender melhor as insanidades, as irracionalidades, as loucuras, né? Que aí você compreende o desequilíbrio, o looping, que aquela consciência que ela está nele, que ela não tem acesso a um nível razoável de informações. Então, julgar o tempo todo, e é muito crítico julgar, porque você está definindo o destino da outra pessoa, né? Principalmente na parte jurídica, estamos nos referindo a isso, claro, na questão jurídica. Agora, por isso que evoluciólogos passam pela experiência jurídica. Por quê? Porque eles precisam ter esse experimento para poder saber como é que funciona a situação na hora de planejar uma PROEX com você, na hora de avaliar o grupo karma que você vai receber por aqui. Muitas variáveis precisam ser levadas em conta. E também existe sempre plano B. E existe aquilo que é o insondável, que a consciência pode decidir na hora e não se sabe o que vai rolar, né? Então, não dá para acertar todas. Não julgar é pior ainda, porque fica uma pessoa acrítica, ela não tem um senso de valor, ela não consegue viver dentro de um quadro racional de ações. E, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Você fazer um autoencapsulamento energético. Até que ponto eu posso fazer isso? Eu tenho que me esterilizar ou neutralizar perante um ambiente que está lá. Eu posso fazer isso? Eu vou prejudicar alguém? Eu estarei me preservando excessivamente? E se eu quiser encapsular uma pessoa, eu decidir, será que eu vou errar ou acertar? Eu estou esterilizando, eu estou neutralizando a ação daquela pessoa. É uma técnica. Não é a capa de invisibilidade do Harry Potter, mas ajuda. E será que eu posso usar? Será que vai ser cosmoético o uso dessa ação? Então, toda hora a gente é posto em xeque. Toda hora você é juiz e réu. Toda hora você está numa posição ou está na outra.
Ou você é assistente ou é assistido. Vamos em frente, né? Oi, Malu. Aqui na página 17, daria para você ampliar esse item aqui da interaciologia, na primeira linha, a compreensão e aplicação interassistencial da cosmoética destrutiva nas interações multidimensionais. Isso está bem dentro do tema que eu estava comentando agora há pouco, pensar a julgar, né? Cosmoética destrutiva é quando você precisa eliminar um mal menor para preservar um bem maior. O encapsulamento serve como exemplo nessa condição. Para um bem maior, você vai encapsular aquela pessoa para evitar um mal maior no ambiente porque ela está perturbada. Isso aí é um caso. Eu vou dar um exemplo aqui de casuística que eu vivenciei com o professor Valdo, ainda lá nos tempos que não chamava nem a CP2, eram as reuniões com o EM. O EM é uma consciência para visual de extraterrestre, que acompanhou o professor Valdo durante muitos anos nos trabalhos assistenciais. As reuniões com o EM. Uma pessoa chegou, eu estava na coordenação do trabalho, a pessoa chegou pedindo para falar com o professor Valdo. Eu fui lá dentro e falei, professor, lá fora tem uma pessoa assim, desse jeito, fazendo isso. Ele falou assim, não, Malu, despacha, manda embora. Eu falei, gente, mas ele não fala assim nunca, por que será que ele falou assim? Guardei a informação, no final, claro que eu perguntei, por que que você mandou despachar, você é tão assistencial, morte, fala, Malu, não dá para fazer desassédio e ter educação ao mesmo tempo. Ali foi evitado um mal maior, porque eu tinha que atender um e deixava de atender 100, porque aquela pessoa chega, o universo cai. Eu vou cuidar só dela. Olha aí uma situação complexa. Agora, isso é o caso dele. Eu praticamente não tenho nada a ver com isso, eu tenho que ver o meu caso. Quando é que eu posso, quando é que eu não posso fazer isso? Entendeu? A coisa fica no limite. Isso é que é viver no limite. Você está sempre tendo que definir, corto, vou interceptar, vou neutralizar, faço o quê aqui nesse caso? Mando embora. Ele dizia, isso é pau mandado. Ou seja, aquela pessoa foi enviada para desestruturar o trabalho que ele tinha lá dentro para fazer. Nós estávamos lá esperando para fazer a reunião de assistência, de desassédio também. E ali complicaria tudo. Então, como é que faz? Cada um fique com a sua definição. Vamos errar às vezes, vamos acertar às vezes. Paciência. Vamos agora, então, algumas perguntas dos tele. Vamos fazendo aqui um troca-troca. Para a fatologia, professora Malu, página 16, quarta linha, de baixo para cima, poderia aprofundar o item as autossuperações do nó-gorde existencial comemoradas no silêncio extrafísico cosmoedificador? Eu comentei essa experiência que a maioria das vezes que a gente tem um ganho, uma conquista evolutiva de autossuperação. As maiores coisas que a gente conquista não são os bens, ou tal coisa, ou o afeto de quem quer que seja, não. São as autossuperações dificílimas que a gente faz, né, nessa luta consigo mesmo de aprimoramento. E, às vezes, quando você consegue vencer um trafar, um traço fardo, um hábito equivocado, e você sente que aquilo realmente decantou e está definido para você, às vezes você não tem nem como explicar isso, que você está numa felicidade que para as pessoas não vai ter significado algum. Ninguém vai entender nada, nem é bom falar, porque senão passa por doido. Então, fala assim, não, eu estou muito feliz hoje que eu consegui superar um traço meu muito antigo, uma coisa braba, eu atendi a última concierge com esse padrão, e ela foi embora e está tudo certo. E você faz o quê? Você fala, eba, com o extrafísico, é o silêncio extrafísico cosmoetificador. Patologia, página 16, 13ª linha, poderia discorrer sobre os excessos emocionais obnubiladores, impedindo a recomposição interconsciencial exitosa? Isso é o que mais tem, né? Os elementos redutores do discernimento, a parte emocional que tira a racionalidade da pessoa. Quando há uma predominância do psicossoma, do corpo emocional, que é todo de sensibilidade, ele anula o acesso ao mental soma e ao paracérebro. A pessoa esquece quem ela é. Ela esquece quem é. Então, ela age como aquele primata que ela tem os resquícios ainda. E isso é muito claro, que até na própria condição orgânica nossa, biológica, nós temos um cérebro antigo que reage, né? Ele é reativo, ele foi feito para nos livrar de perigos,
luta, fuga, aquela condição do bicho que estava lá atrás, e temos um neocórtex, o lobo pré-frontal, onde se diz, dentro do ponto de vista das neurociências hoje, que seria sede do planejamento, da racionalidade, do pensamento lógico, e, segundo a conscienciologia, irradiador da sinalética energo-parapsíquica. Então, a gente vive nesse confronto, né, entre a parte animal, que reage apenas com a emoção, a raiva, o medo. Eu assisti recentemente num documentário uma coisa bem interessante. Fizeram um teste, claro, desses testes que se faz psicológicos, né? Chamaram uma pessoa, se ela queria ir numa sala, ela tinha escolha de 3 molhos. Um muito apimentado, fogo, comida de dragão, um medianamente apimentado e um bem leve, para pôr na comida que uma pessoa que está lá fora, num vidro que não vê aqui, iria comer. Eles fizeram a primeira vez, as 3 pessoas votaram no molhinho bem suave. Depois eles chamaram mais 3 pessoas e fizeram o elemento que ia comer a comida, esbarrar nos 3, dar aquele empurrão e falar: "Ei, que é isso aí?", lá na porta. A pessoa não sabia. Depois ela vê a pessoa sentada lá para comer o tal do macarrão. Todas puseram a comida de dragão para ele, invariavelmente. Então, é sinal que nós ainda somos um pouco dragões. Fogo ainda sai pelas narinas. Então, a gente tem o aparato neandertal e já é uma consciência que faz curso intermissivo, para você ver que situação que a gente se encontra. Não é uma condição muito fácil. Os amparadores entendem. Marcos, tudo bem? Então, o que eu percebo, assim, na minha experiência, na minha vida mesmo, que tem uma relação com o meu companheiro, namorado e tal. O microfone dela não mais... Melhorou? Melhorou, agora sim. Beleza. Relação com meu companheiro, namorado e tal. E hoje eu estou numa condição ainda de liberdade. Ainda. Mas se eu deixar passar mais um pouquinho, assim, o que eu consigo perceber pelo futuro, a gente é inteligente, percebe as coisas, que eu vou perder bastante essa condição de liberdade. O negócio vai ficar um pouco mais complicado. E o que acontece? O que você daria de sugestão para a pessoa firmar o posicionamento, não ficar aquele posicionamento, vai e volta, não conseguir se colocar direito em relação ao grupo e tudo? Porque tem toda aquela questão do apego afetivo, da emocionalidade e tudo mais. Deu para entender? Deu para entender, sim. É um caso igual a alguns milhões. Veja, você tem que estudar seus pontos fracos, as suas carências, não tem outra alternativa. Você tem que ver as suas carências, porque, por exemplo, o faminto não escolhe comida, ele come, não é? Agora, se ele não tiver uma carência alimentar, ele vai selecionar os pratos. Ele vai ter tempo, por exemplo, se diz, você não deve ir ao supermercado com fome. Você vai comprar um monte de coisa que não precisa. Então, é bom ver primeiro as carências pessoais. Se a gente não trabalhar as carências, escutá-las, ouvi-las e procurar atendê-las do modo que for necessário, por que eu tenho essa dificuldade? Porque eu tive uma família que não era afetuosa, ou fiquei num lugar assim, ou os meus pais tal coisa. Tudo bem, já entendeu? Já, então muda. Porque não dá para ficar a vida inteira, senão fica igual a psicanálise. Quando você finalmente descobre que você odeia o pai e não sei o que da mãe, você já está dessomando e já está recebendo outros para você explicar a mesma coisa. É muito chato. Então é bom a gente economizar o tempo arranjando logo a solução prática para aquilo, porque senão nós vamos ficar repetindo isso indefinidamente. Carência se resolve. Por quê? E geralmente, não posso dizer que seja o caso, não conheço, mas geralmente, quanto mais carente a pessoa é, menos afeto ela dá. Ela não tem disponibilidade para dar afeto. Ela fica presa às dificuldades pessoais. Então, é muito importante a gente ser realista nesse aspecto e atender as carências pessoais com a compreensão, o entendimento delas faz você, mas isso foi há muito tempo. A consciência vive um processo atemporal. Ela não quer saber se ela era porque era criança. Quando a gente tem 17 anos, por exemplo, não é uma idade, é um estado alterado de consciência. Você não sabe nem o que você é direito, é uma coisa assim, uma metamorfose ambulante, não sabe o que é. Então, comete uma série de erros, de bobagens, que olhando agora você fala, puxa, isso não tem nada demais. Também eu só tinha 17 anos, isso aí era natural. Então, é essa explicação que a consciência dá para si mesma, que tira a consciência desse processo atemporal e põe ela no realismo. Espera, isso aí foi lá de trás, não tem mais cabimento ficar com isso, com essa bronca de fulano, com essa coisa, já passou tanto tempo, isso aí já era, morreu, fui. E assim a gente vai deixando as coisas para trás. E principalmente não dramatizar nem supervalorizar
o negativo. Não exaltar o mal, não enaltecer o mal. Procurar a solução. Obrigada. Só esperar um pouquinho. Pronto. Por favor, Malo, aqui na página 17, na Principiologia, eu peço para você relacionar os princípios da paradireitologia e o princípio da interdependência evolutiva. O princípio da paradireitologia é você considerar nas ações, e decisões e julgamentos a dimensão extrafísica. Você tem que pensar na companhia, nos envolvidos. Por exemplo, não existe terapia individual, toda em terapia é grupal. É bom a pessoa pensar nisso. Se ela pensa nisso todo dia, se a gente não está atendendo uma pessoa, não está só com uma pessoa, você tem o entorno, você percebe do entorno quem tem interesse no crescimento daquela pessoa, que geralmente são os amparadores dela, às vezes até familiares bem intencionados, e guias cegos, que são personalidades que querem dominar o pensamento daquela pessoa de uma maneira suave, pelo afeto, mas é uma fria total. Então a gente tem que cortar, fazer a cisão com esses guias cegos, colocar as coisas no devido lugar e começar a ouvir o lado mais evolutivo do ambiente extrafísico. Quando a gente está considerando isso, você está usando princípios da paradireitologia. Agora, a questão da interdependência. Não tem jeito. A roupa que você veste foi fabricada por alguém. A água que você está bebendo aqui, ela passou por uma série de lugares e as pessoas levaram até a sua casa. Então, é impossível a pessoa decidir as coisas sozinha. Impossível. E a gente nem sabe se a roupa que está usando foi feita de mão de obra escrava. Não sabe. Então, é bom a gente começar a pensar nisso e começar o processo da gratidão. Eu, pelo menos, uso essa técnica. Tem uma coisa que eu gosto muito, um objeto, uma comida, uma facilidade qualquer que eu recebi, eu procuro colocar isso em pauta da minha TENEPS nos agradecimentos. E vir um estado consciencial de gratidão pelas interdependências, todas elas. Até aqueles que acharam que te fizeram muito mal, te ajudaram muito, porque te botaram na linha no que precisava. Aquelas pessoas que mais prejudicaram, às vezes, foram as maiores facilitadoras. Depende do tempo que você olha aquilo. Com o tempo você olha e fala, nossa, isso aqui não me atrapalhou, não foi bom demais. Foi graças a essa situação que eu saí da acomodação, que eu rompi, que eu fui à frente, que eu desfiz uma sociedade que estava errada, fiz uma ruptura de algo que estava negativo. Então, essa condição da interdependência, ela pode ser reconhecida pelo estado íntimo de gratidão permanente, por aquilo tudo que está rolando. Porque não é jogo do contente, não é poliana, é inteligência evolutiva. É muito inteligente pensar nisso. Então, você vê, a nossa autonomia é interdependente. Quanto mais autonomia, mais interdependente. É o paradoxo, na vida é tudo assim, né? É nessa base. Ficou claro? Claro, obrigada. Vou fazer algumas de Kelly Tertuliano, 2, e depois eu já passo, tá? Tem também pessoas querendo fazer. Aí a gente vai levando e mesclando, né? E atendendo a todos, que é essa a ideia. Trinomiologia, professora Amaro, página 18, quarta linha. Comente, por favor, o excelente trinômio evolutivo preciso, quero, posso. Quero, preciso, quero, posso? Esse é o meu trinômio, meu lema. Eu detectei uma deficiência, então está na cara que eu preciso. Eu detectei que eu tenho vontade. A minha vontade está sendo posta em movimento. Ela é a força motriz. Eu falo, eu quero isso aí. E outra coisa, eu observo o meu potencial e falo, claro que eu tenho capacidade de superar isso. Claro que eu tenho. Eu sou dotada de racionalidade, o soma está mais ou menos em dia, está tudo mais ou menos funcionando, então não tem nenhuma razão para eu não produzir isso que eu estou desejando. Então, eu preciso, eu detecto a necessidade, eu escuto as minhas necessidades evolutivas. Eu quero, eu usei a minha vontade para declarar a minha vontade. Eu declaro que a minha vontade é essa. E eu reconheço os meus potenciais. E quando reconheço, claro que eu posso colocar em marcha esse trinômio, preciso, quero, posso. Você? Só um instante antes de você falar, só lembrar que não tem nada a ver com eu tenho que. Isso eu tenho que é quem gosta de interprisão. Quem gosta de interprisão fala, eu tenho que fazer isso, eu não tenho nada. Eu preciso, eu quero e eu posso. Está tudo na minha mão.
Professora Malo, aqui na fotologia, na página 16, na 10ª linha de baixo para cima, você poderia expandir a autopacificação íntima progressiva falando mais alto e relacionar com o desenvolvimento da força presencial, por favor? Autopacificação íntima progressiva falando mais alto. Isso. Às vezes você quer ficar preocupada, mas não consegue mais. Eu não sei se expliquei. Você até quer, fala, puxa, mas eu deveria, em tempos normais, eu deveria estar preocupada com isso. Mas você não consegue ficar preocupada. Porque ficar preocupada é ficar deslocada, excêntrica, extemporânea, fora do lugar. O soma é um animal de estimação, ele é um pet. Aí você vai dormir, 3 horas da manhã você fala, gente, mas aí eu não fui ao banco, que não sei o quê. O pet pensa que você está chamando para passear. Ele acorda, fica alerta e fala, vamos, com a coleirinha, vamos lá. E não tem nada a ver, isso chama preocupação. Então, quando você quer ficar preocupado e não consegue mais, a sua pacificação íntima está crescente. Agora, você queria que eu falasse combinando com o quê? Com a força presencial, desenvolvimento. Força presencial. Quando a gente está muito ansioso, ou preocupado, ou tenso, estressado, como o povo gosta de falar, você não tem ambiente íntimo para coordenar a sua força presencial. A força presencial depende de um certo estado íntimo de homeostase. Concorda, professora Eliana? Com certeza. Não dá para ter força presencial, porque não vão falar de força presencial assim, de um troglodita que chega lá com aquela orelha de repolho, com trocentas tatuagens, homem jornal, né? Que chega. Aquilo não é força presencial, é hipopótamo, javali, capivara, é uma outra realidade. A gente está falando força presencial, é qualidade, né? A qualidade da força presencial, que cria uma certa irresistibilidade. Tem uma pensata do professor que diz assim, daquelas que ele ainda lia aqui para nós, ele falava, é mais ou menos essa ideia, eu não vou lembrar tudo, é assim, o encanto que a pessoa ainda tem é o resquício da comunex evoluída que ela visitou. Quer dizer que tem um tal de um encanto na comunex evoluída que a consciência, de alguma maneira, guarda, e isso mexe com a força presencial da consciência, porque ela evoca aquela procedência, ou aquela visita, ou o que quer que seja. Então, vale a pena a gente pensar em força presencial. O nome é força, mas é relativa a essa força. E é quase um paradoxo, né? A quase. Pacificação íntima gera a força presencial, quer dizer, a força da leveza. Né? É outro paradoxo. Esse processo que vem de dentro. Tudo paradoxal mesmo. A gente precisa de ter. Agora, quem não tem flexibilidade, né, Eliana, para ver esses ângulos paradoxais do processo evolutivo, quer dogmas, quer coisas que funcionem só de um lado, ou bifrontes, ou é bom ou é mal. Aí não acha esse meio equilíbrio homeostático que a gente está falando. Respondeu a sua pergunta? Respondeu. E, Malo, na prática, como que a gente faz para fazer essa autolibertação das preocupações, né? Como é que a gente chega aí? A atravessar o quê? Chegar nessa autolibertação das preocupações. Ah, minha querida, domando o pet. O pet, ele é caprichoso, ele não aceita ração. Ele é muito caprichoso. Então, você tem que dialogar pacientemente com o pet. Falar, escuta, não tem sentido eu me preocupar com isso. Qual a diferença que vai fazer? Quando eu estava para ir para Buenos Aires para dar, na época eram os estágios, P1, P2, P3, P4, técnica projetiva 1 e 2, uma palestra pública, a pessoa que foi me levar no aeroporto me falou assim, Malo, você fala espanhol? Era para a Argentina, né? Eu falei, não. E você não está em pânico? Eu falei, qual a diferença faz se eu vou lá para lá, estou indo pegar o avião agora? Não faz diferença nenhuma. Então, a preocupação é exatamente isso. Não faz diferença nenhuma, não vai fazer uma mega diferença. O cortisol, a adrenalina que você está colocando no organismo, que não tem inteligência para funcionar sozinho, vai te envelhecer e vai te trazer doenças e um envelhecimento precoce. Então, nem que seja para manter uma boa aparência, o melhor cosmético que tem é a despreocupação, o desanuviamento. Obrigada. Obrigada. Tá ligado? Tá. Tá, só um pouquinho que ele já abre. Boa tarde. Queria fazer uma pergunta. A gente participou do acoplamentário e eu ainda estou processando, assim, um questionamento. O ser humano, ele tem livre-arbítrio, mas ele é livre. O que é liberdade?
Livre-arbítrio depende do nível, né, querida, que a gente tem. O nível evolutivo define o nível do livre-arbítrio que a pessoa tem. Se o meu horizonte é aquela escada, o meu livre-arbítrio é daquele tamanho. Se eu incluo a multidimensionalidade, expandi um pouquinho. Mas um pouquinho, porque eu tenho os meus débitos grupo-kármicos. Não tem como fugir deles. Os delitos, os débitos evolutivos, eles não tem jeito de a gente superar sem ser aplicando alguma fórmula em cima daquilo. Então, a nossa liberdade é condicional. O livre-arbítrio é relativo ao nível de evolutividade da pessoa que pensa, do pensador, né? O livre-arbítrio de uma pessoa mais madura, com uma visão multidimensional, é bem maior do que o meu livre-arbítrio, por exemplo. Então, o livre-arbítrio é livre, mas devido com atenuantes e agravantes, dependendo do nível evolutivo da pessoa. Pelo menos dessa forma eu compreendo. Por isso que o estágio da libertação, eu coloquei aqui, ele ainda é uma progressão de pena. Porque não é assim, vai lá, estou batendo tudo, estou com tudo, vou em frente, não tem nada de braçada, hora nenhuma. É tudo num caminhozinho, bonitinho. Que bom que não tem mais ninguém correndo atrás de mim. Liberdade progressiva. Que bom que não tem ninguém me esperando lá na porta para me impedir a passagem. Liberdade progressiva. Então, o estágio da libertação, a gente pode cruzar e começar, quando o nosso povo foi encaminhado. Mas fora o que foi desencaminhado, que está esperando a gente lá no extrafísico. O desencaminhamento está todo lá esperando. A gente nem sabe o que vai ouvir ainda. Entendeu? Então, é bom ficar tranquilo, não ser folgado. Eu procuro não ser folgada em nada do ponto de vista parapsíquico, evolutivo, extrafísico, é sempre um olho no peixe, outro no gato, porque contou muita vantagem, eu já sei que a coisa pega. E falou que está tudo muito bom, eu já fico um pouco cabreira, assim. E a libertação, ela está aqui o professor falando, ó, a vida humana pode oferecer estorcegões de dificuldades resultantes da fase de libertação da consciência, quando há o enfrentamento de contrafluxos superáveis, a gente já sabe que são superáveis. Contudo, nem sempre tais ocorrências são bem recebidas. Claro, quem é que gosta? Você pensar que você está caminhando, de repente, lá na frente, tem uma corrida de obstáculo que você nem esperava o que ia acontecer. Então, é nesse sentido que eu compreendo o livre-arbítrio, uma autonomia relativa. Professora Amalo, pergunta da nossa colega de João Pessoa, da aula Memória. Estrangeirismologia, página 15. Poderia expandir o poder temporal nas hierarquias intrafísicas, nem sempre para e passo com a escala evolutiva consciencial? Sim, essa frase está aqui em função das lideranças ou hierarquias compulsórias e lideranças ou hierarquias meritórias que eu comentei no início da tertúlia. A escala, aqui nessa dimensão, não representa o que está no extrafísico. Não. Então, aqui, do ponto de vista daqui, uma pessoa pode pensar que a outra está num nível evolutivo muito avançado, mas nem sempre a pessoa está naquele patamar, realmente. E a gente vê que na liderança compulsória, a pessoa está ali porque ela ainda precisa muito daquela liderança. É ela que precisa. Ela não vai beneficiar tanto as outras pessoas, talvez. Ela vai mais se beneficiar enfrentando vamos dizer, um ciclo de desafios que ela está precisando muito. Então, hierarquia não é poder, é responsabilidade. A pessoa está ali porque ela precisa. É o papel que ela precisa cumprir atualmente. Então, é nesse sentido. Ficou claro? Sim. Parabéns pelo verbete, muita gratidão, né? Muito importante. E a Eliana também, parabéns pela estreia. Na página 17, na enumerologia, daria para falar sobre a liberdade imposta e depois a liberdade imatura, por favor? Uma liberdade imposta. Vamos dar o exemplo? O filho canguru, que o pai quer que saia de casa a qualquer tempo. Ele não quer a liberdade, ele tem pânico de ter que enfrentar a vida sozinho, pagar as contas, IPTU, enfim, aquilo tudo, não é? É uma liberdade que foi imposta a ele. Muitas vezes, uma separação jurídica de um casamento pode ser uma liberdade imposta para a pessoa vai ter que reavaliar tudo. Não, eu calquei os meus princípios todos nessa relação. Essa relação não existe mais, e agora? Eu estou fora do mercado de trabalho, eu já não estou mais envolvida com isso, como que vai ser? Então, existem libertações que a gente tem na vida impostas, e elas são muito boas para nós, porque elas nos ajudam a caminhar. Se não fosse posto porta fora, não andava, não ia. Agora, a liberdade conquistada é muito diferente.
A pessoa fez o arremate do Grupo Karma, né? Ela fez os arremates da recomposição e depois ela olha, está todo mundo bem? Eu vou caminhar. Muitas vezes a saída de casa provoca isso. A pessoa sai de casa, fica todo mundo contra, reclama, chama, quer de volta e, no entanto, todos crescem. Então, era nesse sentido que você estava perguntando, Terezinha? E a imatura seria? A liberdade imatura é fugir de casa, né? Larga tudo para trás, não quer saber, o meu grupo não é intermissivista, eles estão muito atrasados do ponto de vista da evolução, então eu não quero conviver com pessoas tão pouco evoluídas. Então eu vou para o meu grupo evolutivo consciencial e dou uma banana total, deixo tudo para trás. Aí eu tenho que voltar naquela condição. Então, quando ela é imatura, é uma liberdade forçada, né? A pessoa forçou a barra para ter, mas ela não considerou a libertação de fato. É uma liberdade falsa, uma pseudo-liberdade. Obrigada. Está ligado? Não. Parece que não está ligado. Agora foi. Foi. Aqui na enumerologia também fiquei curioso com a liberdade precificada. Ah, meu amigo, liberdade tem preço. Experimente. Tem umas que são caríssimas. Caríssimas. Por exemplo, quando a gente escreve um livro e publica, tem preço. Quem não pagou, porque talvez as informações do livro não estavam mexendo com ninguém. Se for para você fazer tares e colocar a coisa como manda o figurino, tem preço e é alto. Às vezes aquela coisa mais cara para você, cara do ponto de vista afetivo, tem que haver uma ruptura naquela hora. Então, liberdade tem preço, por isso que a maioria não quer. Todo mundo quer ser livre, desde que não pague o preço. Todo mundo quer o lugar da outra pessoa, mas não quer a trajetória da pessoa. Ninguém quer saber como é que ela chegou lá, só vê o resultado. Então, inveja, imita, mas não consegue saber como é que faz, porque não perguntou. Tem que perguntar, escuta, nós temos que ver uma pessoa que está dando certo e falar, o que você pensa, o que você come, o que você faz, para a gente aprender. Ela vai contar a história dele ou dela, você fala, puxa vida, ela pagou um alto preço para chegar nisso, né? Então é ouvir a trajetória. E liberdade tem preço, autonomia tem preço. E o preço maior é a incompreensão dos contemporâneos, que às vezes você está fora do seu tempo, você está lá na frente, além do seu tempo, tomando decisões que são muito vanguardistas e que as pessoas não vão entender. Codigologia, professora Malo, na página 17, poderia ampliar o quarto código, o código parasocial, também de João Pessoa. Sim, eu escrevi um verbete chamado Paraprotocolo Autoevolutivo. Tudo na vida tem código, tem protocolo, tem a sequência correta, tem o modo melhor de fazer. Então, para fazer assistência, por exemplo, um resgate extrafísico que você quer fazer, tem que ter um código para você usar com aquela condição. A TENEPS te põe muito à frente com o código parasocial, eu vejo. Porque vem um pedido de TENEPS e uma pessoa está pedindo para ela, mas quem tem mérito para ser atendido é o filho, não é a pessoa que pediu. A pessoa está pedindo para si, mas quem tem o mérito e precisa ser atendido é outra pessoa. Então, a gente vê que aí entra o código parasocial. Tem um respeito a essas relações, que tem a ver muito com o paradireito, né, Eliana? O parasocial e paradireito, eles estão muito relacionados. Na fatologia também, página 16, 14ª linha. Professora Malo, quais foram suas vivências pessoais na aplicação da autolegislação cosmoética, permitindo identificar o real índice de liberdade consciencial desfrutado pela consciência intermissivista? Eu comuniquei isso aqui há pouco, uma outra pessoa comentou, talvez você não tenha visto, a gente só mede a liberdade quando tenta sair. Tem uma coisa que você não quer mais, um hábito que você tinha e não quer mais. Na hora que você quer deixá-lo, os assediadores que se compactuavam com aquele hábito, vêm todos reclamar. Uma pessoa tinha uma dependência química de alguma coisa, ela quer parar, todos os antigos colegas virão com todo o direito cosmoético que eles têm de cobrar a ausência daquela pessoa. Então, a gente precisa sempre estar de olho nessa condição, porque nós vamos ter sempre, qualquer decisão nossa, ela, evolutivamente falando, ela cria impasses, ela cria dificuldades. Tudo que a gente quer mudar contraria interesses de algum tipo. Alguém se beneficiava daquele trafar. Atrás de um trafar tem um beneficiado.
E a gente, na hora de cortar o Trafar, precisa olhar os beneficiários, porque eles vão ficar de mãos abanando. Então, é bom a gente já preparar alguma coisa para atender esse povo que vai ficar na pior, sem ter mais nosso apoio, né? A nossa cumplicidade, até, vamos dizer assim. Em fatologia também, professora Malo, página 16, final da 5ª linha. Poderia exemplificar o academicismo teórico coibindo a difusão da Tales libertária? É um dos ambientes mais refratários à tarefa de esclarecimento é o acadêmico. Por quê? Porque a gente vê, a pessoa não faz autopesquisa para entrar na academia. A academia não exige autopesquisa. Há vários segmentos humanos que não exigem autopesquisa. Por exemplo, o militarismo não exige, a academia não exige. Se a pessoa for um zero à esquerda e dá uma aula de psicologia sobre a questão do domínio emocional e ela rói unha, ninguém vai falar nada, não tem problema nenhum. E também aquela pessoa obesa que é psiquiatra e quer tratar os casos de obesidade, e a menina de 15 anos fala, mãe, eu não quero ir porque ele é mais gordo do que eu. Simplesmente. Então, a gente vê que não há problema nenhum. A pessoa pode ser um medalhão da área acadêmica e um zero à esquerda do ponto de vista consciencial. Uma coisa não está relacionada diretamente à outra. Professora Malo, laboratoriologia, página 17, poderia exemplificar alguma experiência no seu LabCom, autolegislador paradireitológico? É quando a pessoa resolve assumir o seu código pessoal de cosmoética. Ela elabora as cláusulas, se ela quiser uma orientação técnica, tem curso sobre isso, ela elabora cláusulas próprias para si, personalizadas, adaptadas ao temperamento da pessoa. Então, é o LabCom que legisla para si mesmo, do ponto de vista multidimensional. Então, é o LabCom paradireitológico, porque ele é multidimensional. A pessoa vai levar em consideração as consciex, a interassistência multidimensional. Neossinapsologia, também na página 17, pode explicar as neossinapses adventícias à autodesperticidade? Olha, elas vão chegando com a questão, nós já comentamos até aqui, desaparece aquela questão da preocupação, da pessoa estar sempre com o estresse deslocado de fatos e coisas que ela não pode modificar. Ela começa perfeitamente a trabalhar na frente que ela pode, que é ela mesma. Eu não posso mudar o modo daquela pessoa agir comigo, mas eu posso me fortalecer para receber isso de outra maneira. Eu acabei de fazer uma legislação pessoal. Para mim, eu criei uma legislação de fortalecimento pessoal, que o livre-arbítrio, ele é auto-aplicado. Nós usamos o livre-arbítrio para mudar as pessoas. É outra direção completamente diferente. Então, a gente começa a mudar a si. Eu não posso modificar o modo dessa pessoa ser. Eu posso me modificar, criando para mim um regulamento próprio de que eu vou respeitar o processo extrafísico dessa pessoa que está mal assistida, por exemplo, vamos dizer. Então, criei uma lei para mim. É assim que o LabCom funciona quando ele quer se autolegislar. É o autoabsolutismo também. Professora Paula, estava pensando aqui, tem uma diferença fundamental, ou eles são complementares, a autolegislação libertária e o Código Pessoal de Cosmoética? Quais são as relações? Eu acho eles muito afins. Sim. Eu acho eles muito afins. Embora eu acho que a autolegislação, ela pode nem estar escrita em lugar nenhum, Eliana, mas os incômodos aparecem. Então, essa autolegislação é como se fosse um GPS que você vai caminhando pelas inter-relações e toda hora tem uma novidadezinha, uma coisinha. Eu vejo que ele é muito relacionado a sutilezas, muito sutil, porque por fora a gente pode até ser visto como que está abafando e intimamente a gente sabe que não está, que aquilo ali está pegando ainda. Então, o código ele está definido em algumas cláusulas. A legislação, ela faz uma perfusão. Ela entra em tudo, e ela daqui a pouco aparece uma nova lei que eu preciso usar para mim, tanto que eu coloquei aqui no meu código pessoal de cosmoética, está escrito assim, o princípio norteia, a lei define. Então, quando eu ponho um princípio aqui, que ele tem uma lei que já é definidora, eu já sei que aquilo ali já cheguei a uma reflexão bem mais profunda. E a autolibertação, vamos dizer, essa que a gente está falando, ela é muito mais espalhada, ela é muito mais difusa, ela está um pouco em tudo nosso.
Então eu vejo que ela não tem, às vezes, para nós até uma clareza tão grande, mas ela te liberta. Aquele pequeno movimento que você fez diferente com aquela pessoa naquele dia, fez uma tremenda diferença na sua liberdade de ação, né? Então eu vejo assim essa sutileza. E para a gente fazer a última pergunta, por causa do horário, da Suécia, a gente não pode deixar de fazer essa pergunta, claro, a Viviane. Paradoxologia, página 18, quarta linha. Poderia ampliar o paradoxo de a interdependência poder ser autolibertadora? Claro que sim, porque se a gente utilizar a interdependência, poder ser... Claro que sim. Ao reconhecer que a gente não está com essa bola toda, nós ficamos tranquilos, isso nos tranquiliza, porque também existe a decisão da outra pessoa. Por isso que nós não somos responsáveis por tudo que está acontecendo. A responsabilidade é relativa à parte que você pode decidir. Sobre o pensamento da outra pessoa, você não pode legislar, então ela te dá tranquilidade, pacificação íntima e te liberta, porque o maior algoz, o maior dominador e tirano que a gente tem é a consciência, a própria consciência. Esse é que é o tirano. Então a gente tem que transformá-lo num parceiro, tirar o ditador e colocar um parceiro evolutivo no lugar. Com isso você consegue trabalhar melhor com a interdependência. A interdependência liberta. Você fica unida, não atada. Professora Malo, muito obrigada por mais um verbete. Agradecemos todos vocês, tertulianos, teletertulianos, pela presença, participação. Convidamos a estarem aqui amanhã e nas próximas tertúlias. Agradecemos também a equipe do Tertuliário, a equipe da Enciclosapiens, que dá o apoio. E vamos aos nossos convites de hoje. As pontuações da tertúlia de hoje são 34 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 41 perguntas enviadas online. Temos 5 convites. O Gilson Vieira com o programa de autoconscientização somática, a Marilux com o programa Verbetografia, a Malu com o 9º Fórum da Paradireitologia, a Mara Vargas com 40 manobras energéticas e a Liliana com preceptoria parapsíquica em grupo. Antes, professor Fernando Barbaresco com o programa Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez fazendo um convite aos nossos associados do programa Amigo da Enciclopédia, dentro das possibilidades de fazer a sua renovação da assinatura. Esse mês de agosto vence aí dezenas de assinaturas, os meses anteriores venceram também, que são assim, é importante a renovação para dar a sustentação financeira, para manter todo o projeto da Enciclopédia da Consciologia, das tertúlias diárias e da manutenção dos ambientes aqui de produção da enciclopédia. Então, aqueles que já têm assinatura vencida ou aqueles que querem fazer adesão, basta ligar na recepção do CIAEC, no telefone 45 2102 1499, e em poucos minutos você faz a sua adesão, a sua renovação com cartão de crédito, pode parcelar até 12 vezes, e recebe uma senha para acessar ao site do programa Amigos e ter todos os benefícios, né, de fazer pesquisas avançadas em dezenas de obras da Consciologia, inclusive a enciclopédia. Muito obrigado pelo apoio. Neste momento, vocês receberão aqui o programa de autoconscienciação somática com 4 profissionais de educação física coordenados pelo professor Maximiliano Duarte. Esse convite vai ser para todos nós, voluntários daqui, a partir dos 14 anos. Porém, nós temos um prazo curto para a inscrição, porque neste sábado nós estaremos fazendo as avaliações e faremos as prescrições posteriormente para os 20 primeiros inscritos. Os objetivos será para diagnosticar o nível de atividade física e aumentar o nível de atividade física para aqueles contribuintes. Durante o período, vocês terão um acompanhamento seguidos. Uma vez por mês nós nos encontraremos para ampliar as participações do grupo. E ao final, em dezembro, faremos uma outra reavaliação, ou seja, peso, dobras cutâneas, medidas antropométricas, e aí, para vocês sentirem qual a produção de vocês. Esse contato vocês terão que fazer, será através da Apex, o contato
apexinternacional.org. O telefone 2102-1499. Uma boa tarde, muito grato. Boa tarde a todos. Mais uma vez, a Ciclosaps convida você, morador aqui de Foz do Iguaçu, para o programa Verbetografia semipresencial, que iniciará agora dia 15 de agosto. São 12 módulos semanais, aulas presenciais tira dúvidas terça-feiras, das 19h30 às 21h30, e aula, vídeo e texto disponível para estudo. O local, a sala de aula da Ciclosaps, tertuliário, aqui embaixo. Então, a carga horária é de 48 horas aula e a duração de 12 semanas. Reciclante do curso e grupo fechados de 15 ou mais interessados receberão desconto de 25% sobre o valor da inscrição. Se você quer escrever verbete e participar da Enciclopédia da Conscienciologia, então faça a sua inscrição, que na próxima terça, daqui 5 dias, começará o curso. E eis 3 motivos para participar, que é entender a lógica e a estrutura da construção do verbete, participar da Mega Gescom Grupal da Conscienciologia, promover auto e heterodesassédio mental somático. Mais informações, contato @enciclosaps.org. Inscrições na recepção do CIAEC, telefone 45 2102 1499. Repetindo, 45 2102 1499. Obrigada. Boa tarde. Ratificando o que a professora Cristina Aracaque falou durante a tertúlia, estamos convidando, né, aos tertulianos e teletertulianos para o 9º Fórum da Paradireitologia, que se inicia hoje, às 18 horas, com a palestra, com a conferência aberta da professora Malu Balona, que tem o tema semelhante ao verbete dela, Paradireitologia, Autolegislação Libertária. Durante esse fórum, nós teremos várias mesas de debate e conferências, como a do professor Igor Moreno, que estará falando sobre fundamentos paradireitológicos da INVEX. E a outra conferência da professora Maria Madalena Esteves, de Autocuidado Libertário. No sábado à tarde, nós vamos ter a apresentação de um painel biografológico, cujo tema é Liberdade e Dignidade do século XIX, onde serão apresentadas, discutidas, 8 biografias, né, como a de Chiquinha Gonzaga, como de Luísa Margarida, Maria Quitéria, Maria Leopoldina, Nísia Floresta, né, Isabel Cristina de Bragança, Eufrásia Teixeira de Mello. Então, e para aqueles que não estiverem a Foz, nem têm oportunidade de vir, nós estamos oferecendo também a opção em EAD, online. Então, as pessoas que tiverem interesse, entrem em contato com a recepção do CIAEC, no 45 2102 1499, ou entre em contato com a Juriscons, que é a promotora, né, a realizadora desse evento, pelo telefone 45 99111 6263. Obrigada. Boa tarde. A CIP, em parceria com o IPC de Porto Alegre, convida todos a participar do curso 40 Manobras Energéticas, que acontecerá de 18 a 20 de agosto, em Porto Alegre, no Master Premium Grande Hotel, com o professor Epicom Mário Oliveira. É um curso prático, sem pré-requisito, de exercícios e debates das 40 manobras energéticas, que propicia ao aluno perceber a influência das trocas energéticas com pessoas e ambientes,
a utilizar as energias de forma consciente no seu dia a dia, desdramatizando o trabalho com as bioenergias e, com isso, aumentando sua autoconfiança energética, e a utilizar as energias nas abordagens assistenciais. Inscrições pelo telefone 5132240707, 5132240707, e também pelo site www.iipc.org. Muito obrigada e até o curso. Boa tarde. Eu gostaria de convidar a todos vocês ao curso da CIP com o professor Mauro Oliveira, que é Preceptoria Parapsíquica em Grupo. Esse curso será dado aqui em Foz, nos dias 25 ao dia 27 de agosto, neste mês, no final do mês. O curso é de 3 dias, no máximo tem a participação de 12 alunos, e nele vamos ter atividades de grupo, com ênfase no aumento da competência interassistencial. Entre outros dos objetivos, vamos procurar a expansão do parapsiquismo, e fortalecimento da autoconfiança parapsíquica, análise dos medos e traumas inibidores do parapsiquismo, entre outros. Se você está interessado em participar, entre em contato com a CIP ao telefone 45 2102 1421. Ficam ainda poucas vagas. Não perca a oportunidade. Aguardamos vocês. Muito obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Princípio do Contraditório Cosmoético, a especialidade é Paradireitologia, a verbetógrafa é a professora Marlene Roque. Agradecemos a presença e a participação, uma boa tarde e até amanhã.